Você tem várias definições do ponto de vista acadêmico, conceituais e tal, mas aqui eu acho que é a mais apropriada, até para a gente simplificar esse entendimento, a ideia de políticas públicas, elas refletem o Estado em ação. Quer dizer, o que é política pública, portanto, são as ações que o Estado promove nos diferentes setores para organizar esses setores, para organizar os serviços para a sociedade, organizar as demandas, colocar planos de governo em ação. Então, acho que a ideia de Estado em ação é uma ideia simples, mas que ela define bem e resume bem o significado de política pública. O que é mais visível para a gente é, por exemplo, as políticas de educação, ou as políticas de saúde, ou as políticas relacionadas à cultura, relacionadas ao urbanismo, à construção de casas, ou seja, tudo aquilo que o Estado faz de entrega de serviços para a população. Tudo isso são as políticas públicas. Pois é, as políticas públicas, como campo de atuação, envolve uma complexidade de atividades, ações e, portanto, uma complexidade de disciplinas, de conhecimentos para tratar da estrutura, da organização administrativa, da gestão e dos processos de planejamento e política que envolve os setores onde o Estado tem uma participação mais efetiva. Então, na verdade, as políticas públicas justamente seriam o mecanismo que torna efetiva essa relação entre o Estado e a sociedade. O bacharelado de políticas públicas, na UFABC, junta essa característica do nosso projeto pedagógico, da interdisciplinaridade, de uma forma muito proativa. Eu, por exemplo, estou envolvida em outros cursos, como o de engenharia ambiental e urbana e o bacharelado de planejamento territorial. E no curso de políticas públicas, essa possibilidade de articular esses campos, essas experiências, me parece muito salutar. O que a gente, então, assim, o campo de públicas é um campo muito recente. Ele começa lá com a administração pública, que ela é gestada dentro da administração. Então, nos Estados Unidos é muito diferente a área de administração de empresas e de administração pública. Lá eles chamam de business e public policy. Que essa divisão está muito mais clara entre os norte-americanos. Aqui, entre nós, essa divisão era pouco clara e os cursos que pensavam a questão da política pública pensavam com a cabeça da administração. Aí veio os cursos de administração pública, que eram pouquíssimos. A GV, Fundação João Pinheiro, Unesp de Araraquara, muito poucos que realmente se dedicavam a fornecer graduação nessa direção. Bom, nós sofremos uma mudança política, no caso brasileiro, uma mudança no perfil econômico do país e uma mudança nas universidades. Isso levou a pensar a questão do campo de públicas num outro patamar. Já não é mais a administração quem dá o tom. Né? Por aqui a gente começou a fazer um movimento que nos Estados Unidos já era um movimento feito lá nos anos 50, 60, de pensar a política pública como uma ramificação da ciência política, que é uma ciência dedicada a pensar a relação Estado, sociedade, as tensões entre os partidos, como que se gestam as demandas sociais. Então, esse novo momento do campo de públicas é um momento muito mais ligado às questões das ciências sociais do que à administração. Então, respondendo aí diretamente à tua pergunta, qual é o diferencial daquele que está ingressando na UFABC? O diferencial é que ele ingressa numa universidade que pensa o campo de públicas já com essa nova chave, já com essa nova lógica de pensar a política pública no âmbito das ciências sociais. E aí o fato do ingresso ser no BCH, que é um ciclo básico que vai dar uma noção mais abrangente das ciências sociais, vai complementar ainda mais a formação deste egresso de políticas públicas e vai ter lá na base, lá no começo, uma discussão muito mais ampla do que uma discussão muito específica, muito focada, muito fechada de políticas públicas. A natureza do curso de políticas públicas é a natureza interdisciplinar. Então, quanto mais interdisciplinar é o curso, mais habilidades a gente vai desenvolver nesse egresso. E a UFABC ela tem um ambiente muito propício para isso, porque ela já coloca nos primeiros anos a interdisciplinariedade
fazendo com que o aluno tenha contato não só com as áreas das ciências sociais, mas com outras áreas que podem ali estimular a formação, o interesse por algumas áreas de conhecimento. A gente tem hoje no campo de públicas no Brasil, é um campo que está se formando, né, um campo relativamente recente, a gente deve ter aproximadamente 40 universidades hoje no Brasil com nomes diferentes. Então os cursos têm nomes de administração pública, de gestão de políticas públicas, ou só de políticas públicas, ou de serviços públicos, e cada um vai ter uma especificidade. No caso da Federal do ABC, acho que a grande inovação que a Federal traz é tratar esse tema de forma interdisciplinar. A gente sabe que o campo de públicas é um campo naturalmente interdisciplinar, porque quando a gente está pensando no que o Estado faz, a gente está pensando, como eu falei há pouco, desde ações em educação, saúde, meio ambiente, até coisas relacionadas à infraestrutura, transporte, mas a gente também está pensando em como é que o Estado se estrutura, e tem toda uma discussão da administração. Então é um campo que já é interdisciplinar, e o que é interessante da Federal do ABC é que ela promove uma formação mais interdisciplinar ainda. Então, daqui sai um aluno capaz não só de discutir temas diferentes, mas também em pensar como é que relaciona setores diferentes, como é que traz elementos relacionados às ciências naturais para dentro das políticas públicas, ou seja, um profissional que sai formado para olhar para as políticas públicas de uma maneira mais abrangente e com mais capacidade de atuar dentro do Estado ou com o Estado, uma perspectiva mais ampla do que só, por exemplo, a administração formaria ou só uma determinada engenharia formaria. Então, a própria formação dos alunos que saem daqui contribui muito para a interdisciplinaridade que as políticas públicas requerem no campo de atuação. A expectativa é de você ter um profissional que, por um lado, seja capaz de enxergar criticamente, né, essas políticas de Estado, né, essas políticas mais institucionais, normatizadas, né, mas que, por outro lado, seja também capaz de propor. E que não fique, digamos, apenas numa visão crítica, que às vezes se transforma num ritual de crítica, digamos, ao Estado, às políticas públicas, sino também que seja capaz de enxergar possibilidades, que seja proativo e que, na verdade, seja capaz de lidar também com as coisas que estão colocadas aí. Eu acho que a oportunidade que os alunos têm com essa formação que é proporcionada pela UFABC e que antes do curso específico de políticas públicas trabalhe bacharelado interdisciplinar em humanidades, ela é uma oportunidade única, porque ela dá uma visão bastante ampla para esse aluno ou essa aluna sobre os aspectos mais abrangentes das ciências humanas, das humanidades em geral, incluindo aí a filosofia, incluindo no BI não só a área de humanidades, mas também a nossa estrutura que comporta um conhecimento, ainda que breve, sobre a área da tecnologia e das ciências da vida. E depois, especificamente nas políticas públicas, esse aluno, essa aluna, ele tem esse conhecimento que ele pode usufruir, direcionando especificamente para setores de atuação das políticas públicas em particular, como, por exemplo, ele pode, ou ela, gostar de trabalhar com o meio ambiente. Então, toda essa formação prévia que o BCH pode favorecer e que tem a participação da engenharia ambiental e urbana, da gestão em território, pode favorecer a inclusão dessa pessoa mais tarde no mercado dentro de uma área setorial de políticas públicas como o meio ambiente, ou a saúde, ou a área de segurança, O mercado de trabalho é um mercado muito amplo, E aí você tem as vantagens e as desvantagens para um cenário como esse. As desvantagens é que, sendo muito amplo, você não tem muita clareza. O aluno que ingressa num curso como esse, ele não tem muita clareza no setor que ele vai atuar. Então fica sempre aquela dúvida do que eu posso fazer. Agora, a vantagem é que, por ser um mercado muito amplo, o aluno ele pode trabalhar e desenvolver atividades dentro das suas habilidades que ele entende mais bem desenvolvidas. Então, a gente vê gente, egressos dos cursos de pública, atuando em organismos não governamentais. A gente vê, claro, quer dizer, qual é a grande demanda por egressos de políticas públicas. É o Estado, A própria burocracia estatal absorve muito dos profissionais. Mas é preciso ver que há um mundo bastante complexo e rico fora das estruturas do Estado, da burocracia estatal. Os organismos não governamentais são um bom exemplo disso.
Quer dizer, vários deles estão focando cada vez mais na questão de políticas públicas, de estimular e fomentar determinadas políticas públicas, né? Então você tem ONGs que atuam na questão ambiental, ONGs que atuam mais na questão de diversidade de gênero, outras que atuam em questões mais ligadas à promoção de esportes, de cultura, de lazer. Quer dizer, as ONGs elas têm um pouco focado nessa missão de pensar um problema, organizar os atores relacionados àquele problema e sugerir políticas públicas. Então, cada vez mais elas têm demandado egressos desses cursos. As empresas privadas também têm gerado demandas para esse setor, né, para os egressos dessa área. Olha, num cenário como o brasileiro, não só o brasileiro, mas da América Latina, em que o Estado atua dos mais relevantes para a promoção de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de novas tecnologias. Quer dizer, o Estado assume papéis de modo muito mais intenso na América Latina, no caso brasileiro, do que quando comparado, por exemplo, com o caso norte-americano. Em situações como essa, as zonas de contato entre Estado, empresa privada, né, e investidor, elas são muito grandes, elas são muito largas. Então, as empresas privadas demandam cada vez mais de um profissional que entenda o modo de funcionar do Estado, que entendam como o Estado se organiza, como que o Estado toma decisões, porque as zonas de contato dessa empresa com o Estado são múltiplas, né, e são intensas. É impossível que uma empresa privada no Brasil hoje não mantenha um contato intenso com o Estado, seja porque a empresa presta serviços diretos para o Estado, então vamos pensar aí, todos os empreiteiros e tal, elas estão lá constantemente prestando serviços para o Estado, que está no momento, no caso brasileiro, de expansão da infraestrutura, então é obra pelo país todo. Tal. Se essas empresas não entendem como o Estado funciona, elas acabam produzindo um déficit e podem perder na concorrência para outras empresas que já tenham esse expertise, que já tenham esse conhecimento. Então, várias empresas têm demandado profissionais dessa área, um pouco para prestar essa consultoria do que é chamada do pub café, quer dizer, o relacionamento da empresa com o setor público, precisando de gente que tem uma visão um pouco mais abrangente e especializada de como funciona a relação entre os poderes, a relação entre os partidos, como que se dá a construção de uma agenda de políticas públicas. As empresas precisam disso. Então, é um espaço... Agora, é importante que a gente tenha em mente que esse é um campo novo. Você pegar a construção dos cursos do campo de públicas no Brasil é algo muito recente. Muito recente, é coisa do século XXI. Na área de públicas, eu acho principalmente a formação do gestor público tem um foco mais, digamos, administrativo. O bacharel em políticas públicas da UFABC tem essa capacidade, essa habilitação, mas tem também essa visão mais articulada entre campos e tem o suporte, a fundamentação da ciência política, né, além do planejamento e da formação interdisciplinar que nos caracteriza como projeto pedagógico. Ele me parece que sairá um profissional mais versátil, mais completo em termos de formação. Não só, na verdade, o bacharel em políticas públicas, mas é o que a gente espera de todos os alunos da UFABC. Eu acho que o bacharel em políticas públicas pode atuar nas áreas de interface à gestão pública. Então, hoje nós temos um conjunto expressivo de entidades, organizações não governamentais que fazem essa interface, ou mesmo nas agências de desenvolvimento multilaterais, digamos, não são públicas, mas têm esse caráter. Nos bancos de desenvolvimento, são várias as áreas onde ele pode atuar, como também como pesquisador, né? Como especialmente na área da avaliação das políticas públicas. A gente tem instituições como o PROCON, que é o mais consolidado, mas você tem várias instituições que também participam das formas de controle social sobre a ação das políticas públicas.
Olha, a gente pode, quem trabalha em políticas públicas pode trabalhar em pelo menos nos 3 setores diferentes, né? A gente classifica que o mundo do trabalho, o mundo das organizações é formado por 3 setores. O setor Estado, que é o primeiro setor, a administração pública mesmo. O setor, que o segundo setor é o setor empresarial, o setor privado. E o terceiro setor é o terceiro das ONGs, é o setor das ONGs e dos movimentos sociais. No primeiro setor, a gente tem pessoas que podem trabalhar desde concursos públicos, e a gente tem tido cada vez mais profissionalização dos concursos públicos. Então tem cargos com salários altíssimos hoje, concursados, gente que fica no Estado, que entra jovem e vai se aposentar, ou seja, gente que constrói a carreira no Estado ganhando bem, sendo muito profissionalizados. Os Estados têm dado cada vez mais amparo e, enfim, acesso à formação, acesso à informação, à tecnologia, ou seja, a carreira dentro do Estado já é uma carreira muito interessante. Dentro do Estado ainda tem toda uma atuação mais política, então gente que, por exemplo, quer um dia se candidatar a vereador, a deputado ou a prefeito, tem uma formação. Quem tem uma formação em políticas públicas consegue atuar melhor em cargos políticos ou mesmo em cargos comissionados, que os políticos concedem dentro do Estado para pessoas que eles acham técnicos que são interessantes. No segundo setor, que é o setor das empresas, a gente tem um campo de atuação cada vez maior, porque as empresas precisam se relacionar com os governos e tem aberto, então, áreas de atuação contratando pessoas que se formam em políticas públicas. Então, por exemplo, a gente vê hoje, quase todos os bancos têm uma área de responsabilidade social e que eles querem gente de políticas públicas. Uma área de responsabilidade socioambiental em que eles querem gente de políticas públicas. As empresas têm, por exemplo, a área de relacionamento com o governo. Empresas que trabalham fornecendo produtos ou vendendo produtos para o governo precisam ter gente formada em políticas públicas. E aí você faz uma carreira dentro da empresa, como você faria se você fosse administrador ou economista, mas é uma carreira dentro da empresa voltada a lidar com o setor público, a lidar com o governo e a lidar com políticas públicas. E essa tem sido uma área muito em crescimento nos últimos anos. E, por fim, dá para trabalhar no terceiro setor. Como eu falei, o terceiro setor é o setor das ONGs e dos movimentos sociais. É um setor que está crescendo e se profissionalizando no Brasil. A gente tem hoje milhares de ONGs sérias, né? A gente também tem picareta, mas picareta tem em tudo quanto é lugar. Também tem ONGs picaretas, mas a gente tem a grande maioria ONGs muito sérias que contribuem com as políticas públicas. E aí tem várias formas diferentes. Então a gente tem, por exemplo, ONGs que trabalham dialogando com o Estado, tentando propor ações. Por exemplo, ONGs de direitos humanos que vão para o governo tentar levar propostas de direitos humanos ou propostas de educação ou criar algum tipo de relação com as políticas públicas. A gente também tem ONGs que fazem políticas públicas porque são contratadas pelos governos para fazerem, né? Então tem toda uma área de atuação dentro da ONG voltada para trabalhar com o Estado. Tem ONGs que trabalham no que a gente chama de formação de ideias, né? Então, fazem pesquisas, fazem estudos e ajudam os governos pautando com algumas ideias, com alguns estudos acadêmicos ou estudos mais empíricos, mais práticos, que os próprios governos não têm capacidade de fazer e eles vão pedir para as ONGs, então, subsídios para construir as políticas públicas. Ou seja, é um campo muito vasto e dentro desse campo o profissional pode ou ser um generalista, então ele é alguém que conhece muito de gestão de políticas públicas, ele é uma pessoa que consegue transitar, portanto, em qualquer setor, mas também a gente pode trabalhar com formações mais específicas. Por exemplo, a gente tem gente formada em políticas públicas especialista em saúde, ou gente especialista em educação, ou seja, você não precisa ser um profissional da saúde para trabalhar com política de saúde, você pode ser alguém formado em políticas públicas que trabalha com temas específicos no campo de políticas públicas. E aí é uma questão de, obviamente, se especializar depois no que interessa mais. É enorme. Até porque, bom, por um lado, toda essa perspectiva de atuação numa institucional, né? Prefeituras, governos do Estado, enfim, a própria União, o próprio governo federal, enfim, aí tem todo um campo de inserção. Uhum. Mas hoje, o pessoal que lida com políticas públicas, porque as políticas públicas também hoje, na verdade, elas são mais horizontais, mais transversais, o Estado é um ator, entre outros, então, na verdade, o profissional de políticas públicas pode trabalhar também em outros âmbitos, em empresas, sindicatos, organizações não governamentais, que
digamos, demandam, né, um trabalho que tem a ver com uma intervenção social e que tem que lidar com certos marcos, com certas possibilidades abertas pelas políticas públicas. Então, eu acho que o campo é bem abrangente. Vou te dar um exemplo. Uma companhia como a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela, claro, ela tem as suas próprias, digamos, objetivos, suas próprias metas, enfim. Mas ela tem faz parte dela a fundação, né, da empresa, e a fundação da empresa é muito atuante na relação da empresa com os territórios, pela própria característica do trabalho da Vale. E nessa atuação com os territórios significa relações com prefeituras, relações com governos de estado, relações com outras empresas que também fazem parte desse território, relações com infraestruturas que são investidas nesse território. Portanto, ele tem que conhecer, né, esse campo da formulação, o que está sendo colocado em termos de políticas públicas, e ele mesmo fazer parte disso. Em determinados lugares, a Vale ou outras empresas como a Petrobras, ou grandes empresas, elas são quem desenham, né, em grande medida, as políticas públicas. A atuação de alguém que é formado em políticas públicas, ela está muito ligada às estruturas, né, de políticas locais, por exemplo. Então, trabalhar dentro das prefeituras, trabalhar dentro de assessoria de secretarias municipais. Eu acho que o campo é bastante vasto e é uma forma muito importante da gente começar a pensar que é possível, né? E não só é fundamental, é importante a gente se preparar para exercer uma possibilidade de intervenção na realidade política local, mais abrangente, regional, inclusive, através de uma formação, né? Não simplesmente por uma vontade, mas através de algo que possa dar elementos para que, e o curso favorece nesse sentido, para que a gente consiga trabalhar dentro de uma perspectiva de estrutura política mais sólida, mais consistente, que permaneça para além dos governos que efetivamente ocupam, né, a gestão naqueles anos nos quais eles são eleitos. Bem, a expectativa de um curso inovador, com um corpo docente muito qualificado, foi inclusive por isso que eu escolhi o curso. A expectativa de ter uma formação bastante abrangente, que me desse a possibilidade de prosseguir os estudos de maneira mais segmentada, mas com uma base muito sólida. Eu sinto que a trajetória do curso foi muito importante e que, mais do que os conteúdos programáticos de maneira específica, o curso ajudou muito na minha formação, está ajudando, está em processo, né? E sinto que o curso, ele, de certa forma, até superou as minhas expectativas quanto às possibilidades que ele me deu e que ele continua dando para os alunos dessa primeira turma, devido a ser um curso novo onde a gente pôde experimentar. Acredito que, inclusive, da parte dos docentes também, podemos experimentar novas formas de abordar alguns temas, para fazer um ajuste perspectivas de prosseguir com os estudos. Acho que essa é uma característica marcante do bacharelado em políticas públicas. Ele dá uma base muito sólida e te dá a opção tanto ir para a carreira pública, né? Se for necessário, acredito que o egresso do bacharelado em políticas públicas já tem uma base consistente para atuar na iniciativa pública, mas também ele dá uma base muito sólida para o aprofundamento dos estudos, em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado.
acredito que a base dada pelo bacharelado em políticas públicas e, mais que isso, a experiência que ele dá no contato com o corpo docente e com as disciplinas que são de diversas áreas, diversos segmentos das políticas públicas, ajuda muito para que haja uma especialização, caso seja esse o desejo dos egressos. No meu caso, acredito que essa é a minha expectativa para os próximos anos.